todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do LGW Gameplay, mais um dos conteúdos originais e exclusivos da plataforma LGW Live da Lisboa Games Week, que irá decorrer entre os dias 25 a 28 de novembro na FIL. Eu sou a Nicole e vou estar convosco todas as semanas a comentar gameplay juntamente com um convidado. Esta semana teremos Monster Hunter Rise. Vamos começar por apresentar o nosso convidado desta semana. Seja bem-vindo, Ulisses Domingues. Olá, Tudo Nicole, bem? muito obrigado. Está tudo bem contigo? Como é que tu estás? Comigo também está tudo bem. Ótimo. O Ulisses tem vários projetos, como o seu blog A Caixa do Ulisses, e um Correto. facto muito interessante que é ser Xbox Ambassador aqui em Portugal. Mas nós vamos falar sobre É. isso tudo a seguir, a comentarmos uma gameplay do que, Ulisses? De que jogo? Monster Hunter Rise, claro, o melhor jogo de todo o sempre. Vá, todo o sempre eu não digo, mas está tipo entre os melhores, possivelmente. Por isso é que eu estou cá para falar dele. Muito bem, bora lá então. Bem, e o que é que nós temos aqui, Ulisses? Temos aqui uma gameplay mais da parte normal, por assim dizer, não é? Sim, temos aqui uma gameplay do circuito normal, ou seja, do que é realmente o Monster Hunter. Ou seja, tu vais ao início da aldeia, escolhes uma quest, escolhes essa demanda e és projetado para este mapa. Neste caso é o mapa principal, a Floresta Ancestral, se eu não estou em erro. Aqui o Ok. objetivo é caçar o Aknoson e antes disso, toda a gente faz sempre um género de uma preparação antes de ir combater mesmo com o Bicharoco. Ok. Que é, ou seja, tu vais apanhando ervinhas, que é para fazer poções, ou vais apanhando buffs para ter algum aumento estatístico, algum aumento passivo das tuas estatísticas, etc. E os buffs, como alguns que já tenham jogado o jogo devem saber, Sim, são exatamente. específicos para cada monstro, não é? Sim, não para cada monstro, ou seja, aqui o que acontece é que cada buff que tu recolhes na caçada fica só para aquela caçada. Isto é um dos grandes problemas que eu vejo com Monster Hunter Rise, mas é mais... Como é que eu te digo, Nicole? Não é um problema específico, ou seja, não é um grande problema, mas é uma cena minha. Ou seja, é um problema que eu tenho, mas cá muita gente provavelmente não se importa, porque é assim, o buff que ele te dá não é obrigatório, por assim dizer, mas dá Sim. jeito. Ou seja, se tu começas a tua caçada com 50% de vida, se calhar é melhor começares com 100. Pois. E aí, a cena é que, como isto só dura para cada caçada, tu tens que fazer isto N vezes todas as vezes. Isto são para aí 2 ou 3 ou 4 minutos que te tiram do jogo. Ou seja, cada vez que tu começas uma caçada, tu tens que ir sempre no mapa, ir ao ponto X, ponto Y, ponto Z, buscar estas coisinhas. Epá, isto Ok. parece que não, mas começa a tornar-se irritante. Ok, começa a ficar repetitivo, até porque é uma coisa que não Começa a é. ficar bem repetitivo, sim. Pois. Não... É um sistema que eu espero que venha a ser atualizado, pelo menos na expansão que virá, numa expansão para em 2022. Agora, como é que eles vão fazer? A minha ideia é talvez algum género de moeda de troca para teres os buffs logo todos de início. Uma coisa qualquer, ou pagas com pontos, ou pagas com dinheiro, etc. Mas qualquer coisa para que eu não tivesse que andar todas as caçadas a ir buscar aquilo. Sim, sim. É só mais por causa disso. Ou seja, tu preferes mesmo que façam microtransações a teres que ir lá. Epá, calma. Foi Vamos isso? com calma. A moedinha? Vamos com calma. A moedinha troca, eu estou a falar moeda in-game de jogo, hein? Tem lá calma. Não vamos meter DLCs aqui. Eles estão a cobrar DLCs sim, para teres umas máscaras giras, para teres uns penteados novos, etc. Mas não vamos assim tão longe. Isso era horrível. É Já era verdade. estar aqui a meter um nível BTS em cima das coisas. Isso não podemos ir por aí. Oh, EA. Oh yeah, exatamente. Mas eu estava mais era a lembrar do Horse Armor DLC, que esse é que foi definitivo. Esse é que propulsionou o mau nome dos DLCs para a ribalta. Pois, isso é verdade. Nós aqui estamos a ver mais uma batalhazinha. E agora com outro bicho novo, é o Bichatan. Ou o Bichaten, ou... Epá, a malta que me perdoa, eu não faço a mínima ideia de como dizer os nomes destes bicharocos, exceto um ou dois. Mas este para mim é o Bichatan. É um dos monstros mais interessantes, porque ele empoleira-se na sua cauda. Aquilo, opa, eu acho isto bué de giro, e ele tem esta mecânica toda de andar a mandar fruta. Uau. E eu já jogo isto há um bocadinho, já jogo esta série há um pouco, mas isto é uma coisa que eu nunca vi. A malta a mandar fruta é bem peculiar, eu acho bem engraçadinho. Não? Faz-me lembrar o Cortex no Crash Bandicoot. Não sei se é no 2 ou é no 3. Ele também atira Sério? as frutas, as Wumpa Fruits, atira-te para cima. Faz lembrar isso um Epá, bocadinho. olha, aí apanhaste-me desprevenido, porque eu
De Crash Bandicoot, só o primeiro. Ok. De Ok. resto, não faço a mínima ideia. Não joguei as sequelas, não joguei absolutamente mais nada. E provavelmente depois deste vídeo ir para o ar vou ser crucificado, porque isto é uma daquelas coisas que tu tens que jogar. Se tu Exato. queres ser gamer, não é? Acho que é compreensível Não é? se não tivesses. Aliás, é compreensível se tu não jogaste as sequelas do Crash. É natural que não saibas que um dos bosses finais é o Cortex a Pois, tirar frutas. pois. Mano, eu passo a Aliás, maior parte do tempo a jogar isto, como é que eu vou ter tempo a jogar Crash? Não consigo. aliás, não Eu sei já se tenho estou a 200 confundir. horas neste bicho. Não sei se não estou a confundir se não é o Crash que atira as frutas. Hum. Epá, mas eu tenho a ideia que ele atira as frutas. Ou então é o Crash que atira as frutas para atacar. Sim, Mas atira ponto frutas. assente. Naquele jogo alguém atira frutas, não é? Alguém atira frutas. É isso. Não sei se é o Crash para derrotar o Cortex ou se é o Cortex que atira o Crash. Já não me Hum. lembro. Mas sei que é com o Cortex. Pá, mas pronto. Epá, isso por acaso é bem engraçado, mas isso é uma série de jogos que eu nunca explorei. Mas enfim, o que eu Exato. realmente exploro, ou seja, eu não faço disto vida, atenção, hein? Mas o que eu realmente exploro é este jogo, porque ou melhor, esta série, porque isto é, eu acho que é algo espantoso. Eu não sei se estás aqui a reparar pelo tipo de combate. O Sim, sim. combate mais ou menos faz lembrar um pouco de Dark Souls. Porquê? Porque é muito à base da esquiva, muito à base de dar um hit e esquivas, ou das dois hits e depois esquivas. Ah, O sim, sim. monstro em si tem muitos padrões, tu tens que andar a, não digo memorizar, mas chega uma altura que já sabes o que é que ele vai fazer a seguir. Isso é uma das coisas que me atrai bastante em Monster Hunter, que é o facto de cada batalha ser uma espécie de boss battle. Hum, o que é bom também. Traz desafio. Exatamente. Outra das coisas que também me atrai é o facto de tu agora teres 14 tipos de armas diferentes. Neste Uhum. caso, o bacana está a usar o martelo. E o martelo, o que é bom é para colocar o bicho no chão. E ele já está no chão. Pois Parece. é, agora tanto foi para o chão que até o vídeo mudou. É verdade. E agora Yeah. que bicho era o que temos agora, Ulisses? Epá, agora bicho era o que temos o Valstrax, que é um dos últimos bichos a ser adicionado e é o bichalhão mestre, para mim. Uhum. Para mim é o bichalhão mestre, digamos assim numa linguagem muito vulgar. Porque este gajo ele é tipo. Eu não sei, meu. O Monster Hunter acaba por ser uma coisa que enraiza-se tanto em culturas, neste caso o Rise é em cultura nipónica, muito mais nipónica, Uhum. mas depois tu vês o Valstrax e tem tipo um aspecto que é tipo, ok, é um dragão, certo, mas quando tu vires o bicho a andar de um lado para o outro, ele tem jet propulsors, olha para aquilo. Ele tem propulsores a jato nas asas, meu. E isto é uma Uau. das coisas bem engraçadas que eu acho piada no Monster Hunter, é os bichos terem estas coisinhas diferentes, não é? Que isto, Exato. pá, eu pessoalmente nunca vi um dragão com propulsões a jato nas asas, mas pronto, isso sou eu. Isto é muito, muito a Japão, porque o Japão tem tendência a Yeah, fazer este é, tipo de coisas assim. completamente. Então a arma que o bacana está a usar, o gajo está com dual blades, ou seja, é como se Uhum. fosse um. Isto, o gajo está a fazer ataques, parece que está a fazer cenas straight out of Shingeki no Kyojin, estás a ver? Ele está a andar ali tipo zipping around com aquela arma e aquilo é mesmo. Opá, eu gosto bem desta arma. É uma É, das minhas preferidas, mas não a preferida. tem muita piada mesmo. E que outro tipo de armas é que tu achas assim que são diferentes do Hum, comum que estão aqui no Monster Hunter? Diferentes do comum. Epá, tens um género de o que nós chamamos a besta, ou seja, que é um crossbow. Uhum. Só que tens duas variantes desse crossbow, é um light crossbow e tens heavy crossbow. Uhum. Eu acho que são dois tipos de armas um bocado diferentes do que é o comum, porque a forma como se joga com elas é muito gira. É muito gira. É muito mais mobile, pelo menos o light, Uhum. face ao heavy. Um, Depois tens. Isto é bem engraçado, meu. O gajo literalmente a jato para cima, tipo, desapareceu. É bem fixe, meu. Este Sim, monstro é bem da fixe. sim. Mas depois tu tens também mais, ou seja, se tens 14 tipos de armas, tens muita coisa. Tens, neste caso, as Dual Blades, que são o que ele tem. Tens a Longsword, que é uma arma tipo o que a malta na comunidade diz que é a arma Weeaboo, porque é uma espada tipo Sephiroth, bué da grande, uma Longsword. Uhum. Tens as Great Swords, que são coisas à Guts de Berserk. Aliás, Uhum. acho que até essa é a mesma inspiração. Tens o martelo, depois tens uma lança, tens uma lança. Olha, presta atenção aqui a uma das cenas. Parece que o gajo se foi embora, mas Mas vai isto é voltar. bem fixe, meu. Ele volta e tipo, diz mesmo no cantinho do ecrã ambush. Ui,
Yeah, é bué giro, é bué giro, é bué giro. Muito bom. Ah, enfim, tens um número tipo bué grande de armas e é isto que é uma das coisas que aumenta a replayability do Monster Hunter. É a capacidade de tu conseguires fazer armor sets com Uhum. skills individuais que vão te ajudar nessas armas. E depois cada arma tem o seu tipo de jogabilidade diferente. E existem 14. Uau, Portanto, o facto de eu ter 200 horas para mim não é de nada assustador ou tipo amazing, porque há mesmo muita coisa que tu podes fazer. exato, muito Tu pronto a podes explorar. passar o jogo para aí em 60 ou 70 horas, atenção. Uhum. E mesmo assim ainda. Ok, se calhar menos. Mas a maior parte do jogo é tudo andar a matar os bichos, a descobrir armas novas, etc, etc. Ok. E este modo aqui que nós estamos a ver, Ulisses? E exatamente, eu estava à espera que fosse fazer essa pergunta, porque este modo de jogo é exclusivo ao Monster Hunter Rise. Isto são Uau. os Rampages, isto está ligado à história principal. Oh. As Rampages, eu não sei se estás a ver que há tipo um género de umas construçõezinhas ali pelo meio a atirar Uhum. coisas contra os bichos. As Rampages são como se fosse uma espécie de Tower Defense, mas Oh, mais interativo, em que tu andas de um lado para o outro a bater nos bichos, mas também montas as defesas e podes até manusear as defesas. É uma coisa bastante interessante. E acho uma que grande de fusão. todos os modos de jogo, porque os Monster Hunters têm muito esta coisa, têm sempre as caçadas principais, que é o que a malta gosta, e Uhum. depois têm este tipo de modos de jogo diferente em que tem. Pronto, são situações diferentes do normal. Este para mim é o mais bem conseguido e o menos chato. Onde tens que andar aqui, podes até jogar com mais 3 outras pessoas, a não meter coisinhas no chão, por coisinhas entendam-se defensive placements, Uhum. e não podemos deixar que os bichos passem um certo ponto. Ok. E como os Tower Defenses normais também temos que ter certos pontos e como é que os ganhamos? Aqui não tens que ter certos pontos, eles têm um determinado número de usos, ou seja, Hum. há certas torres que só podes colocar 2 vezes, certas torres só podes colocar 3, há certas torres que são automáticas, outras que são manuais, enfim, há um determinado número de torres, não muitas, que não têm essa exigência dos pontos, como tu dizes, Ok. como sejam tower defenses normais. A única coisa é mesmo não deixar os bichos passar de um ponto ao outro, é mesmo só isso. Ok. E se acabarem as torres e ainda houverem monstros, o que é que acontece? Pá, se acabarem as torres e não houverem monstros, vais tu batalhar os monstros, vais ali à batatada mesmo com o máximo que tu possas. O que até por acaso é uma das coisas que melhor podes fazer neste modo. É porque há uma das torres especiais aqui neste modo, que é um género de um gongo. Acho eu, Hum. a gong. Acho que essa é a palavra em português. Acho que sim. Enquanto tu bates nesse gongo, hum, por razões que uma pessoa não percebe, mas que são coisas de gameplay de jogos, a tua personagem fica mais forte e ficas a dar tipo o triplo ou o quadruplo dos danos. Hum. E pronto, a partir daí já é mais fácil bater neles, porque dás tipo umas 5 ou 6 tacadas e tchau monstro. Olha, muito É bom. mais por causa disso. Ou O seja, importante, lá está, é aqui exatamente o que aconteceu. A counter signal was fired. E quando esse counter signal é fired, as armas dão mais dano. E é muito oh, mais fácil. muito bom. Ou seja, Outra ainda de... te ajuda mais. Bastante, bastante. Aqui o engraçado mesmo é a forma de conseguires meter defesas automáticas de uma certa maneira em que a maior parte do trabalho seja feito por ti e tu só tenhas é que estar a olhar para um ponto X ou um ponto Y do género, ok, os monstros não podem passar daqui, é melhor não os deixar passar e é só isto que eu preciso fazer. Ok, estou a entender. É muito Ah, bom é então. bastante giro, é bastante giro. E eu acho que é um modo de jogo que eles provavelmente não vão continuar nos próximos jogos, porque eles fazem sempre uma coisinha diferente. E Hum. isto até como está ligado à história, portanto não fazia sentido estar Hum. num outro jogo. Ou seja, ainda dá mais variedade ao jogo ter este modo de jogo. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. É porque, é assim, eu gosto das caçadas de Monster Hunter, não me levem a mal, eu já devo ter feito para aí umas, no Rise acho que já fiz para aí umas 300 ou 400 ou 500, e há um achievement para fazer 1000. E apesar disso tudo, opá, às vezes chega a um ponto em que cansa, estás a ver? Uhum. Apesar de ser muito fixe, torna-se repetitivo, portanto é sempre bom dentro do jogo teres alguma coisinha diferente que é o elemento de variedade. Ok, ok, estou a entender. Sim, faz-me todo sentido, porque senão se fosse sempre a mesma coisa, com Claro, tantas claro. horas. Claro, não. É mesmo assim, é mesmo assim.
Pá, para mim Monster Hunter é jogo de 200, 300 horas. O World eu tive 600 ou 700, valha-me Deus Nossa Uou! Senhora. Yeah. E mesmo assim, não... ou seja, eu estou aqui a dizer, mas eu nem me quero vangloriar, porque tu vais ao Reddit ou tu vais às comunidades online e há malta que epá, passa os 4 dígitos em termos de horas. É ridículo. Há malta que Uou! vive isto de uma forma bem intensa e que só joga isto mesmo para a vida. Eu mesmo Muito assim ainda interessante. estou tipo num patamar assim mediano, que ainda digo que jogo 600 horas, é tipo, é como se fosse ali uma criancinha. Mas, opa, é uma série que é mesmo, está muito perto do coração para mim. Está É. muito perto. E é É. uma série muito bonita e cheia de títulos. Já. Opa, já. Isto começou na PlayStation 2, para teres noção. Uhum, Depois avançou para a PlayStation Portable, que foi onde teve mais sucesso, porque foi o efeito portátil, o efeito de poderes caçar com os teus amigos. uhum. A partir daí mexeu-se para as portáteis da Nintendo e foi aí que realmente houve um boom em termos de. Ok, eu não tenho uma palavra certa para isto, mas vou dizer tipo um género de westernização. Ou Ok. seja, houve muito mais adesão por parte do Ocidente no mercado, ou seja, no niche que é Monster Hunter. E foi Uhum, tudo com o título número 3, Monster Hunter 3. uhum. Até porque Depois disso, saíram. foi sempre a bombar. É, até porque saíram menos títulos na PSP cá na Europa do que lá no Uhum, Japão, pelo que eu sei, saíram uhum, nem metade, uhum. não é? Yeah. Epá, é porque lá está. Ou seja, não tens grande adesão, para que é que vais lançar lá fora, né? Pois. É assim, tipo, a malta gostava, mas não gostava muito. Eu pessoalmente eu joguei quase todos os dias da PSP, mas foram para aí 10 horas, porque eu não matinava com aquilo de forma alguma. O combate era tipo ainda mais lento. O combate do Ok, Monster Hunter já é um pouco lento. É muito metódico, é muito. Tem que estar a ler o padrão dos inimigos e tem que estar com atenção. Mas nas entradas anteriores era mais ainda. E epá, isso era. ok, Para é mim não dava, compreensível não então. achava piada. Não achava piada. E que modo de jogo é que nós estamos a ver agora, Ulisses? Agora estás a ver a aldeia principal, não é um modo de jogo em si, é o hub onde tu vais, por exemplo, vais escolher caçadas, vais falar com os NPCs, vais comer antes da caçada, que é extremamente importante. Oh, uau, Ou uma seja, tipo, refeiçãozinha. exatamente. Neste caso eles estão a comer um género de. Isto é um doce, aliás, é um doce japonês, é dango. Uhum. Mas Ah, sim, sim. eu não vou dizer aqui barbaridades quaisquer, eu não faço absolutamente ideia do que são dangos. Portanto, A primeira vez que vi os dangos foi hum. num jogo que é o Cook Serve Delicious 3 Ah, ok, e temos que fazer certo. dangos. Yeah. Hum. Pá, Mas, supostamente são tipo bolinhas, não digo fofinhas, mas são tipo meio sticky. uhum. São. Pronto, é um prato muito típico e como eu não sei, não vou falar mais. Exato, e temos aqui gatinhos a dançar. Isto é pá, lá está. O Monster Hunter também tem aquele elemento fofo. E neste caso do Rise, para além dos gatinhos que sempre foram acompanhantes mais recentes aqui da Uhum. saga, agora tens cãezinhos. São os Pois é, pois é. Palamutes. Os E cãezinhos são a nova adição e são tipo completamente espetaculares, até porque eu sou uma pessoa mais de cães do que de gatos. eu já ouvi falar muito dos Dog Companions, até porque Hum. importaram isso para o Monster Hunter Stories 2 agora, E vem aí, exatamente, por exatamente. O causa do Story 2 vai sucesso que ter um teve. DLC. Sim, sim, exatamente. Vai ter um DLC em que ele vai funcionar como se fosse um monstro, mas também vais poder andar com ele, ou seja, às costas dele. Oh, uau, É muito muito bom giro. mesmo. E aqui Aqui o que são estás batatas a online. ver, peço desculpa estar-te a interromper. O que estás aqui a ver é uma das armas que eu te falei, é a Light Bow Gun. Ah, Ou seja, o gajo anda ali com a besta, agora coloca uma mina, dá uns passos para trás, recarrega a arma ok, e pumba. ok. Isto Já é uma estou a das entender. coisas também, é uma das minhas mais interessantes. Ele até dá estes saltinhos todos a anime mesmo, que é Sim, o sim. anime, pronto. É o E, de giro. e isto é online, não é? Estamos a ver Sim, outros jogadores. este aqui estamos a ver uma caçada completamente online. São quatro bacanos a bater num gajo, num monstro. E torna-se mais fácil, não é? Yeah. De que maneira? De que maneira? Uma das coisas que o Monster Hunter World trouxe. Ih, Jesus Cristo. Trouxe, não mistura. Do Monster Hunter trouxe foi que foi possível fazer caçadas com pessoas aleatórias.
Hum, E eu não tenho a certeza se no 4 dava para fazer isso, acho que não. Mas no World, que foi uma entrada completamente só para as consolas caseiras, PS4 uhum. e Xbox One, foi uma coisa que para mim salvou-me a vida, porque eu não tinha ninguém com quem jogar, ninguém próximo, o World, e consegui fazer muitas das caçadas mais difíceis acompanhado com os estranhos da internet, basicamente. Ok. E Mas isso é. funciona um bocadinho como o, o Monster Hunter. Não é o Monster Hunter, é o Metal Gear Solid Peace Walker neste caso. Eu estou-me a lembrar Hum. porque o Peace Walker tem uma Sim, o missão. Peace Walker teve co-op, não foi? Exatamente. É o Yeah. mesmo estilo de co-op? É mesmo estilo de co-op. Estou a perguntar se é o mesmo estilo de co-op, porque Epá, se conta para a eu história joguei Peace principal, para a tua Walker, mas gameplay. nunca joguei o co-op dele. Porque o Peace Walker tu podes fazer as tuas missões, as tuas Hum. quests, por assim dizer, da Uhum. história mesmo, podes Uhum. fazê-las em co-op. Ok. E no Ok. Monster Hunter também é a mesma coisa ou são quests Sim, sim, diferentes? sim, sim. A cena é que no Monster Hunter, isto é uma das minhas queixas também pessoais do Rise, porque tu no World, apesar de umas idiotices a nível de design, tu conseguias fazer as quests de história acompanhado. Uhum. No Rise é diferente. No Rise há uma separação como havia nos anteriores jogos. Tu tens as quests de Village, que são as quests de história, em que tu fazes sozinho e os monstros estão significativamente muito mais fáceis. E tu tens as quests de Gathering Hub, Ok. que são quests maioritariamente designed para multiplayer, portanto os monstros são muito mais difíceis. Bah, não são muito mais, mas são mais difíceis e por isso têm mais vida. Ou seja, as caçadas demoram mais tempo. Ok, já estou a compreender. O meu Então, problema. Peço não, desculpa podes novamente estar a continuar. interromper. Força. Força. Peço desculpa, a sério, Nicole. O meu problema aqui é que, para já, esta situação de estar a separar as coisas, eu acho que não há necessidade absolutamente nenhuma. Acho Uhum. que não tem razão de ser. Exato. E não tem mais razão de ser, porque as quests de história supostamente terminam com as da Village. Só que as da Village, no Monster Hunter Rise, acabam a meio termo, ou seja, Hum. no final da última quest de Village, tu lutas com um monstro que é significativo, para não dar spoilers, e aparecem-te os créditos. E tu chegas aos créditos, tu ficas só isto. Espera aí, não, tem que haver mais. É que tipo, a história até as próprias cutscenes, e tal, parabéns e tal, palmadinha nas costas, mas os créditos estão mesmo mandados para a cara e tu ficas tipo, ok, mas é só isto, não pode ser, Pois, isto acabou em pois. 10 horas. A cena é que depois a história continua para a Gathering Hub. E a Gathering Hub, como é um sítio que por si só as quests já são mais difíceis, ou seja, não faz muito sentido. Eu acho que a história devia estar toda naquele sítio, tudo o que é história, e a Gathering Hub tinha só quests que era para tu andares a fazer com os teus amigos. Ok. Quests tipo opcionais, digamos assim. Sim, estou a compreender o raciocínio É e mais faz para sentido. isso. E faz muito sentido. E pela forma apaixonada como falas de Monster Hunter Rise, claro que vais recomendar ao pessoal ali em casa que está a ouvir, não é? Claro, claro. É difícil, para mim, eu acho que nem é difícil, era estúpido eu não conseguir recomendar um jogo que eu joguei 200 horas. Acho que não fazia absolutamente sentido nenhum. A malta em casa, a sério, há muita gente que joga Monster Hunter e não consegue perceber, ou seja, tipo, como é que é possível? Toda a gente joga isto e eu não gosto, como assim? Não estou a conseguir dar com o jogo. Sério, malta, calma, respirem fundo. Peguem num amigo, peguem em tipo caçadores online à toa e vão fazendo as coisas uma coisa de cada vez. Com calma, vão andando à batatada com os monstros, mas não façam isso sozinhos. Façam isso sozinhos sim quando tiverem apanhado o jeito. Porque eu também, nos jogos anteriores, apesar de eu não gostar muito do modo de batalha, que era mais lento, Uhum. eu não achava muita piada aquilo sozinho. Quando no 4 eu comecei a jogar com um amigo meu que eu conheci da América e nós falávamos até por Skype, jogámos o jogo todo por Skype, é que eu percebi, peraí, este jogo até é giro. Tu fazes isto, tem estas coisinhas e tal, não sei o quê, mas realmente é engraçado, já percebi porque é que isto é tão giro. Enquanto que se tu vais naquela de, vou experimentar isto, a primeira hunt correu mal, a segunda correu mal, a terceira corre mal, pá, realmente vou desistir, mas sério, malta, não desistam. Experimentem jogar com um amigo e depois daí sim tirem as vossas conclusões. É o meu Fica conselho. aqui.
Fica aqui a dica do Ulisses. Ulisses, já que a Diz-me. gameplay passou a correr, vamos Pois foi, agora, é verdade, é verdade. vamos agora falar um bocadinho dos teus projetos. Fala-nos um pouco do teu trabalho na caixa do Ulisses e também Ora, como Xbox Ambassador. ora, então vou começar pela Caixa do Ulisses. A Caixa do Ulisses começou, nomeadamente, ahm, foi quando foram, ou seja, começou como ideia quando foram anunciadas as novas Xbox. Hum, E eu pensei, epá, eu vou fazer uma coisa qualquer, porque eu já andava a escrever análises para sites de videojogos da Nintendo Switch, mas uhum, queria experimentar outra coisa, queria experimentar outro tipo de mercado. E quando eu comecei a ver o tipo de comunicação que a Xbox estava a ter com os fãs nas redes sociais, estava a achar muita graça àquilo e estava a achar que era realmente um trabalho muito bom. A juntar a isso vieram as novidades, as notícias da Xbox e achei que era uma boa consola e que seria uma boa aposta. Por isso, decidi fazer um blog maioritariamente concentrado nas coisas da Xbox. Por isso é que se chama Caixa. Ou seja, exato. a parte da Xbox. Pronto. É assim, a piadinha do costume. Toda a gente tem que fazer sempre uma piadinha, tem que ter algo que seja engraçado para chamar a atenção das pessoas. Exato. E nesse caso da caixa do Ulisses, o que é que acontece? Eu escrevo análises e escrevo ecdóticas. Que é uma Hum, coisa que já muita gente me veio perguntar o que é uma ecdótica. Ou seja, qual é que é a diferença entre ecdótica e uma análise? Resumidamente, uma análise é uma coisa que eu escrevo mais casualmente, digamos assim, ou seja, eu vejo os pontos todos do jogo e escrevo resumidamente sobre eles. Uma ecdótica, se vocês procurarem no Priberan, é uma crítica textual. Ora, eu não estou a criticar nenhum texto, mas posso aplicar a isso a uma art form, que neste caso são os hum. videojogos. Portanto, eu estou a criticar o videojogo de uma forma mais extensa. Eu tive a ecdótica ao Cyberpunk 2027, 2077, Sim. em que eu fui mesmo a fundo com os temas da cidade e como ela está representada e com as várias side quests que ela tem, em específico uma religiosa que eu achei muito engraçada e também Uhum. um pouco perturbante. E também fiz uma ecdótica ao Monster Hunter Rise em que eu fui mais fundo do que as outras análises que estavam aí fora que foram. Pelo menos na minha ótica. Há pessoas que podem discordar, claro. E claro, para além disso, eu também escrevo sobre artigos. Eu tenho, por exemplo, um artigo que é mais ou menos um guia que se chama Phantasy Star Q, um guia resumido à série do Phantasy Star, Sim, porque é uma coisa que ainda é um bocado niche, apesar de ter imensos títulos e agora ter sido mais aceito no Ocidente devido ao Phantasy Star Online 2. exato, Certamente já exato. deves ter ouvido qualquer coisinha disso. Já sim, senhora. E pronto, opá, sobre a caixa do Ulisses é mais ou menos isso. É, é o meu cantinho onde eu escrevo as minhas coisinhas, em que a malta por acaso gosta e vai lá ver e vai lá ler e pronto, até me dá um feedback positivo. Oh, ok. E enquanto Ambassador, o que é que nos podes Quanto contar? a Xbox Ambassador, epá, não vou mentir, não acontece muita coisa. Não há assim muita coisa a acontecer. Um, o pledge que tu fazes para ser Xbox Ambassador é essencialmente seres uma força para o bem, digamos assim, no mundo dos videojogos, nesta comunidade, ou seja, seres mais, seres mais aceite das outras pessoas, aceitares que de facto jogos são para todos, porque são para todos, ponto Exatamente. assente, e tratar sempre os outros bem, ter sempre uma mensagem positiva, etc. É mais nesses moldes e é muito nisso até que a Xbox baseia a sua comunicação com os fãs. Ok. O facto de ser ambassador é um bocado espalhar essa mensagem e também ter acesso a um Discord específico para Xbox Ambassadors, onde nós falamos, nós trocamos ideias, noções, partilhamos convívios, etc. É muito porreiro e eu acho que, de uma forma geral, todos os que jogam Xbox e queiram de uma forma utilizar as redes sociais para promover uma mensagem positiva, acho que se deviam tornar Xbox Ambassadors. Até porque a barreira de entrada não é muito difícil, não é muito Uhum. complicada. Portanto, isso até está facilitado e é só querer ter vontade de fazer isso. Ok, soa bastante bem. E Não, outros é fixe, é projetos fixe. no mundo dos videojogos Outros que gostes projetos. de querer falar? Que gostarias de querer falar? Exato. Hum,
Olha, projeto não é bem projeto, mas eu escrevo para a batata quadrada, que é a Ah, Square Square Potato. Potato. Muito Sim, bem. eu escrevo de vez em quando para lá. Já escrevi por acaso 5 coisas que tu deves saber sobre Monster Hunter Rise, porque obviamente Uhum. tinha que escrever qualquer coisa sobre esta Sim. cena. E escrevo também análises bom, quando vem assim um pedido de um jogo, ou quando vem um código, eu escrevo também para eles. Já escrevi, por exemplo, o da Falconer, que foi um Uhum. exclusivo Xbox, agora já vem até para a PS4, Pois é. PS5 e Switch, entre outros jogos. De resto, não tenho assim mais projetos em mente, até porque eu não tenho muito mais tempo. Ah, ok, Não, é não, não, compreensível. a nível de tempo não tenho muito, até porque o meu trabalho diário já me ocupa muito a minha cabeça. É das 8 às 5 e às vezes parece que é das 8 às 23, pela maneira como a pessoa se estressa com as coisas dos clientes. Portanto, eu Exato. não tenho assim muito tempo para dedicar a isto. É Era bom, compreensível. quem me dera, quem me dera, quem me dera, porque eu estou cheio de vontade para que as coisas melhorem e para que os eventos comecem a surgir com segurança, com medidas, mas que, pá, que apareçam, que nós possamos estar outra vez juntos, no bom sentido, e que possamos escrever sobre isso e viver um pouco aquela atmosfera. Tu e eu já falamos em off sobre isso. Pá, Uhum. espero mesmo que o Lisboa Games Week e outros eventos semelhantes que apareçam, porque estou mesmo com saudades disso, mesmo a É. sério. Se tudo correr bem, no dia 25 de Claro, novembro opá, vamos estar todos vai reunidos. correr bem, vai correr bem, tem que correr bem, meu. Agora as coisas estão um pouco mal paradas em Lisboa, mas vai correr bem, de Vai certeza. correr bem. Agora com as vacinas a chegar, vai correr tudo bem. Claro, claro, aí vai ajudar bastante. É isso mesmo. Obrigada, Ulisses, por ter estado connosco e partilhar aqui Ora, o teu eu é que testemunho sobre este agradeço. grande jogo. Eu é que agradeço. Grandíssimo, grandíssimo. Dos melhores. Não se esqueçam disso. É 10 out of 10. Fica a Não, muito sugestão. obrigado. Muito Eu é que obrigada por ter agradeço o estado convite. aqui. E, Obrigado. pessoal, não se esqueçam que este é um dos conteúdos originais e exclusivos da plataforma LGW Live da Lisboa Games Week, que irá decorrer entre os dias 25 e 28 de novembro na FIL. Nós voltamos para a semana, neste caso eu, o Ulisses, voltará noutra Certeza, ocasião, de certeza. certeza absoluta. E até para a semana, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, pessoal.